tua família é um projeto de Deus. Nunca desista da tua família. Ela nasceu no coração do Senhor. Ore a Deus pela tua família. Oh Deus, traga o que foi, consola o que ficou, cura o coração do filho que chora. Tu és o Deus da família. Mãe, não desista do teu lar. Oh mãe, o amor te faz edificar. A tua casa será bendita. Creia, creia, ó Pai, seja o herói, Pai, com fé que se constrói. A tua casa será bendita. Creia no Deus da família. Deus está movendo a favor da tua família. O Senhor, Ele abençoa o teu lar. Creia no poder de Deus. Ele restaura, Ele transforma, Ele cura o coração que está ferido. Toma posse do poder de Deus na tua família, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Todos que estão assistindo pela internet, pelos dois sites aqui, Deus abençoa, pelo Ministério dos Milagres, pela Cospe TV, pela Rádio Cultura. Deus abençoa todos, em nome de Jesus, que está nos ouvindo pela Rádio Cultura. Paz do Senhor para a igreja, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. As crianças de 2 anos até os 8 anos, podem ir para a escolinha, por favor, em nome de Jesus. Amém? Semana eu fiz uma campanha no monte. 3 vezes eu fui no monte por dia, 3 vezes por dia, para abençoar a vida da igreja, a vida de todo mundo aqui, em nome de Jesus. Amém? Terminamos na sexta à noite. Foi um milagre de Deus lá no monte, sexta-feira à noite, em nome de Jesus. Amém? Esse é o Deus Todo-Poderoso, e a cada esforço nosso, Ele derrama as bênçãos na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Quem nessa noite crê, levanta a sua mão, em nome de Jesus. Amém? Eu estava de manhã cedo na casa do irmão, me convidou para ir lá, e eu estava com a mão estendida, quando eu vi uma mão foi colocada em cima da minha. Eu levei um susto assim, o Espírito Santo disse: a mão do Senhor está sobre a tua. Por isso que nós, de vez em quando eu fico na porta, disse: eu vou tocar minha mão, porque eu creio na mão do Senhor que está na minha. Amém? Em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos agradecer, orar, porque só Ele é digno de honra e glória e louvor. Eu oro nesta noite, eu te busco, Espírito Santo, neste lugar. Espírito Santo que ungiu a Jesus, Espírito Santo que materializou Jesus sobre a terra, eu oro agora nesta noite. Toca cada coração que está esta noite neste lugar. Esta pessoa que está triste, esta pessoa que está passando problema, esta pessoa que não acredita em mais nada, esta pessoa que está sem rumo, sem estrada, sem caminho, esta pessoa que não tem mais direção. Vai ao encontro desta pessoa, Espírito Santo. Esta pessoa que se sente sem valor, essa pessoa que não tem alegria em mais nada. Toca esta pessoa nesta noite, renova a vida, o coração, renova a mente, a alma. Visita este homem, visita esta mulher, Espírito Santo. Cura as feridas,
cura as feridas. Ele me disse nesta noite que Ele está aqui curando, tocando, renovando, transformando. Ora comigo e toma posse da sua bênção agora. Ora comigo e toma posse da sua bênção agora. Eu te louvo nesta noite, e eu volto que te dou a honra e a glória. Eu volto que eu te dou o louvor, Espírito Santo, nesta noite. Seja louvado o teu nome, Jesus. Eu te devolvo a honra e a glória, em nome de Jesus. É uma unção tão forte aqui. Louva Ele nesta noite. Toca, Pai, agora, meu Deus, nesta pessoa que tem encontrado tanto obstáculo na vida. Visita esta pessoa, meu Pai, com sua unção, com sua graça. Visita esta pessoa, meu Deus. Renova, Pai, essa família, esta empresa. Renova, Pai, meu Deus, esta pessoa que a vida deu tudo errado. E essa pessoa disse: eu não sei o que eu vou fazer, porque o que eu sabia fazer deu errado. Vai ao encontro agora. Vai ao encontro agora, meu Santo de Israel. Este coração que sofre e busca por uma bênção, por uma alegria. Esta pessoa que nesse domingo não teve motivo para sorrir, só encontrou tristeza. Eu peço que vai ao encontro agora. E toda esta multidão, Espírito Santo, eles vieram aqui, meu Deus, porque eles querem ficar no teu colo, Jesus. Eles querem o teu abraço. Você que não ganhou um abraço de ninguém hoje, o meu Deus quer abraçar você. O meu Deus nessa noite, Ele quer abraçar você. Ele quer abraçar a tua vida. Ele quer abraçar a tua causa. Nesta noite, recebe a alegria e seja realizado os teus sonhos, o desejo do teu coração. Seja renovado. Ele te dá força, Ele te dá esperança. Ele faz tudo por você. Toca agora. Toca agora, Espírito Santo. Toca agora. Toca agora, Espírito Santo. Igreja, ora comigo. Ora comigo, igreja. Ora comigo nesta noite. Busca esta unção junto comigo essa noite. Meu Deus, esta pessoa que não consegue dormir à noite, está rejeitada, foi deixada do lar. Esta pessoa que está experimentando a dor da rejeição, vai ao encontro, dá o conforto, dá paz, tira a inquietação, meu Pai. Entra agora, meu Santo de Israel. Em ti está o poder, em ti está a força, meu Pai. Visita cada um nesta noite e libera unção para esta pessoa, meu Santo de Israel. Toma posse, igreja, do teu milagre nesta noite. Senhor, coloca teu exército lá fora, coloca teu exército aqui dentro, meu Pai. Senhor, coloca as tuas mãos, meu Pai, em o nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda Ele, por favor. Se pudeis sentar, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Pudeis sentar, por favor. Em o nome de Jesus, amém. Em o nome do Senhor Jesus. Abre sua Bíblia em Êxodo capítulo 2, por favor. Êxodo capítulo 2. Em nome de Jesus, para nós estar lendo a palavra do Senhor nessa noite. Êxodo capítulo 2. E vamos estar meditando na palavra do Senhor essa noite, em o nome de Jesus. Êxodo capítulo 2, em nome de Jesus, amém? Segundo livro do Velho Testamento. Pode abrir e ler comigo essa noite, em nome de Jesus. Segundo livro do Velho Testamento, Gênesis segundo Êxodo. Nessa noite nós vamos falar o que é propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Qual que é o propósito de Deus? A Bíblia diz assim, Êxodo capítulo 2, fala de um homem chamado Moisés. Moisés
é aquele que nós pregamos muitas vezes, que ele foi escolhido por Deus para tirar o povo do Egito e levar a uma terra prometida. Aonde ele nasceu? Qual foi o local que ele nasceu? Ele nasceu no Egito, lá no lugar de sofrimento. Esse povo aqui, 430 anos, vai sofrer, está sofrendo. E Deus escolheu Moisés para tirar do Egito. A Bíblia diz assim, que quando José se tornou governador do Egito, lá no livro de Gênesis, e José morreu um dia. Quando José era governador, o povo de Israel era respeitado dentro do Egito. Eles tinham a melhor comida, eles bebiam o melhor vinho da terra. A Bíblia nos diz que, passando um tempo, José morreu, e aquele faraó que estava no tempo de José também morreu. Outros faraó vieram, e eles começaram ali a judiar do povo de Israel, trazer ali o sofrimento para o povo de Israel. E o povo de Israel sofria muito, muito na mão deles. Para você ter uma ideia, era aumentada a hora de trabalho. Eles não tinham uma escolha de uma profissão, era carregar barro nas costas, fazer tijolo e acabou. Não tinha outra coisa para fazer. E a Bíblia nos diz no capítulo 2, no meio de tanto sofrimento, nasce o Moisés. O povo precisava hoje que tirasse ali eles do Egito, mas tem que esperar o Moisés esperar 40 anos para isso acontecer. Tem que esperar o Moisés completar 40 anos, depois tem que esperar o Moisés completar mais 40, 80 anos. Foi que ele começou a sua missão. E a Bíblia nos diz que nessa época eles estavam ali no Egito. Se nascesse um menino homem, eles matavam. Se nascesse uma menina mulher, eles deixavam viver, porque Faraó tinha medo que se nascesse muito homem ia tomar o Egito dele. No passado ele só ameaçava fazer, agora ele estava fazendo, já estava fazendo isso já. E a Bíblia nos diz que a palavra de Deus nos diz no capítulo 2 de Gênesis assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Essa turma de Levi aqui é a tribo de Levi e dos levitas também. E a mulher concedeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses, que não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de jugo, calafetou com um betume de pinche, e pondo nele o menino, e largou no carriçal na beira do rio. E armando o menino, ficou de longe para observar o que havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para banhar no rio. Suas donzelas passeavam pela beira do rio, e vendo ela o cesto de carriçal, enviou a sua criada e tomou. E abrindo e viu a criança, eis que o menino chorava, e tendo compaixão dele, e disse: este é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama ou de e te cria a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. E saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria, por pagarei-te teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ele trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele e seu filho, e este lhe chamou Moisés, porque das águas foram tirados. Porque das águas o tirei. Amém? Só para você entender que o plano de Deus não pode dar errado. Não tem como dar errado. No meio do plano de Deus pode ter tempestade, ventos, pode acontecer tantas coisas no plano de Deus, mas lá ele vai dar certo. Porque o plano de Deus, você sabe que o plano de Deus não depende da força humana, depende da força celestial.
E a Bíblia diz que tudo que Deus quis até hoje, deu certo. O que Deus tem para o futuro também vai dar certo. É a Bíblia que diz isso. Quando eles matavam os meninos de 2 anos, que quando nascia os meninos homem, e as meninas mulheres que nasciam deixavam beber, eles tinham medo do povo hebreu tomar a terra deles. Porque era o Egito e o povo de Israel infiltrou dentro, mas agora eles estão com medo de perder o lugar. E quando nascia ali uma menina, e quem fazia o parto era as mulheres do Egito, dos egípcios. Então nascia um menino, a parteira fazia o parto, na cintura dela já tinha um punhal. Nascia um menino homem, ela matava, era a ordem do rei do Egito, o faraó. Quando nascia uma menina, não, deixava viver. E quando uma mulher ficava grávida na época, ela tinha assim medo, porque se nascesse um menino, ela ia ver ali a dor de ser morto, seu próprio filho, na hora que acabou de nascer. Se nascesse uma menina, ela ia ter uma alegria que permaneceu viva, mas eles tinham uma tristeza que a nação estava dividida, o povo estava dividido. E dessa forma que ia indo ali, ia terminar o povo hebreu. Por isso que Satanás entrou no coração do faraó para fazer isso. E quando nasceu Moisés, a parteira do Egito foi lá na casa da mãe, e o pai de Moisés, a mãe grávida, já tinha 2 filhos: Arão, que nasceu lá atrás, que não corria perigo, e Miriam, irmã de Moisés. E quando a mãe de Moisés estava sentindo dor para dar à luz, a parteira veio ali, e na hora que acabou de nascer o menino ali, o pai ficou feliz, mas na mesma hora bateu uma tristeza, dizendo assim: a parteira vai matar, como ela faz. Você para e pensa comigo agora. A mãe já estava fraca, debilitada, porque lá no Egito era uma escravidão. A mulher pegava de madrugada, carregando um barro nas costas, e até tarde da noite, tinha poucas horas para descansar. A mulher, o corpo era fraco, debilitado. A água, bebia água barrenta do rio Nilo. A comida era a lavagem que sobrava do palácio. E durante esses 9 meses de gestação, a mulher ia ficando muito fraca, o psicológico dela, porque ela pensava: se nascer um menino, eu vou ver a morte do meu filho na hora que ele nascer. Ele vai ter poucos segundos de vida, porque a ordem era fazer isso. E quando nasceu, do lado estava o irmãozinho de Moisés, junto a Miriam, já sabendo da história. A mãe fez tanta força para dar luz que não podia nem se falar. O pai do lado. Aí de repente, quando acaba de nascer, a parteira vê que nasceu um menino. Quando nasceu, do lado, a Miriam, do outro lado, o Arão, o irmãozinho, o pai do lado, a mãe sem força, a parteira com um punhal na mão, olhando para o menino, e sem saber o que fazer. E quando de repente ela foi soltando o punhal da sua mão e foi se retirando de perto do menino e saiu. E não comentou a ninguém no Egito que naquela casa tinha nascido um menino homem. A Bíblia nos diz que o pai e a mãe pegou o menino Moisés, guardou no forro da casa ali, e ficou escondido. Você pensa, como você esconde uma criança? Como que tem como esconder uma criança? E a Bíblia nos diz que escondeu o menino durante 3 meses. Então o vizinho não podia escutar o menino chorar, porque percebia que era um menino homem, e avisava o faraó. O soldado do faraó chegava e matava. O vizinho do lado da frente não tinha prazer de pegar o menino no colo e sair na rua, mostrar para alguém, mostrar para um parente, para um amigo. Não podia fazer nada disso, porque se alguém soubesse do menino, mandava matar o menino, porque todos os meninos eles matavam. Durante 3 meses, chegando 3 meses, não teve como esconder. Você vê, nasceu 3 meses sem tomar sol, 3 meses sem chorar, não podia chorar. Quando chorava, colocava um pano na boca do menino para não chorar.
Você imagina como que essa criança ia crescer. O problema é que ia dar de saúde dessa criança. Foi 3 meses, viu que não podia esconder. Pegou ele, passou um pinche no cesto, forrou o cesto e soltou no rio. Para descer para o rio abaixo, talvez encontre outra nação para lá. O rio cruzava todo o Egito, outro país, alguém pega esse menino e cria. Podia o cesto tombar, podia alguma coisa acontecer nesse trajeto, o menino sozinho. E quando soltou o menino, desceu para rio baixo. O rio passava perto do palácio de Faraó. As filhas de Faraó estavam tomando banho com as empregadas delas. E o menino foi descendo dentro do cesto. A irmã do menino, a Miriam, outra criança, outra menininha, ela foi beirando o rio, olhando o irmãozinho para ver onde ia parar, o que ia acontecer com ele. E a Bíblia nos diz que, chegando perto da filha de Faraó, tomando banho, ela olhou e viu o menino chorar ali. Ela olhou e falou: um filho de hebreu, esse meu pai não vai matar não, que eu vou pegar para mim, vou criar. Pegou o menino e começou a conversar entre elas, falando: nós temos que arrumar uma empregada para cuidar dele. Aí a irmãzinha de Moisés, que ninguém sabia que era ela disse assim: ó, a inteligência de uma criança. Ela disse assim: eu sei de uma mulher que pode criar ele, pode trabalhar de empregado para cuidar dele. Mas era a própria mãe, ela estava falando, e não falou que era a mãe. Aí a filha de Faraó falou: não, traz essa mulher aqui. Aí a Miriam foi lá, buscou a própria mãe dela e a mãe de Moisés, e falou: essa mulher pode cuidar. A filha de Faraó falou: não, vamos pagar bem para você cuidar do menino. Nasceu, escapou da morte pela lei. A mãe ganhava bem e ele não ficou na mão de gente estranha, mamava no peito da mãe. Tem como desviar o plano de Deus? Tem como desviar o plano de Deus? Não tem como desviar o plano de Deus. Aí ela começou a criar um Moisés. O Faraó não podia nem saber que nasceu um menino homem dos hebreus. E Deus manda o Moisés criança para dentro do palácio dele. Você sabia, eu sempre prego isso daí. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Porque na hora que teve o parto, que o Moisés nasceu, a parteira sabia da lei, porque ou ela matava a criança ou ela morre no lugar se desobedecer. Você viu que ela com o punhal na mão para matar a criança, ela soltou o punhal no chão e foi se afastando. E nenhuma palavra ela falou. Você sabe por quê? Ali estava o Senhor Jesus, estava ali. O que a Bíblia diz? Que Deus não esquece nenhum filho seu. Talvez você está sentado e fala: bispo, mas era um plano com Moisés. Mas cada um de nós, Deus tem um plano na nossa vida. Cada um de nós, Deus tem um plano na nossa vida. E o menino começou a crescer na vida dele. Ele teve todas as faculdades que o Egito tinha. A filha de Faraó ficou como mãe adotiva dele. Mas ela não sabia, era guardado o segredo, que a empregada que ela contratou era a mãe do menino. Ela não sabia. Ela não sabia. Ali. O segredo foi guardado. Porque se falasse, Satanás podia entrar no meio do assunto. E a Miriam, a irmãzinha, Moisés nasceu, ele já tinha 2 irmãos, Arão e Miriam. Você imagina como ficou o coração das 2 crianças do lado? Esperando, já sabia que matava mesmo. Você imagina que ficou ali. E quando elas viram, a Miriam e o Arão viu, o pai viu e falou: mas que menino bonito, mas vai ter que morrer. Era a lei da época. Por quê? Porque não podia crescer o homem ali para não guerrear contra eles. O interesse de Faraó era para ele mesmo. Ele não tinha interesse pela vida de ninguém. E o Moisés começou a crescer. E a Bíblia diz que ele começou a crescer. Perto dos 40 anos de idade, ele formou em toda a ciência do Egito, toda a faculdade do Egito. Ele se formou. Ele era um homem inteligente. Nos 40 anos de idade, ele estava ali. Você podia assim, não podia falar para ele que
que a mãe dele não era a filha de Faraó, que a mãe dele era empregada que estava cuidando dele. Ele também não sabia ali. Mas ele olhando da porta do palácio, ele sabia que ele seria o futuro rei do Egito. Ele sabia que ele seria o futuro rei do Egito. Porque o Faraó não tinha nenhuma filha, não tinha nenhum filho homem, era tudo filha mulher. Então o que ia acontecer? Ele ia ser o futuro rei do Egito. E tudo aquele império ia ser dele, todo aquele poder ia ser dele. E um dia ele olhando ali, ele olhando para todo o Egito, o que aconteceu? Ele não teve alegria. Ele não teve alegria. Sabe por que ele não teve alegria? Porque Deus tinha um plano na vida dele. E quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, a pessoa pode conseguir o que quiser. A pessoa pode crescer o tanto que quiser. A pessoa pode fazer o que quiser. E quando a vontade de Deus, você não fazer a vontade de Deus, tudo vai ficar sem graça. Você pode ter o carro que você quiser. Você pode casar com quem você quiser. Você só vai ter alegria, a casa que você quiser, quando o plano de Deus na tua vida você colocar em prática. E a Bíblia diz que ele ficou olhando ali, olhando. Aí ele viu um egípcio batendo no hebreu. E o hebreu não aguentava mais tanto trabalhar, carregar barro nas costas. O que ele fez? Ali ele viu aquela judiação, ele foi brigar contra o egípcio. E matou o cara, enterrou na areia e fugiu. Sumiu, fugiu. Ele falou: se eu ficar aqui, eu vou ser morto, porque matei, assassinei um hebreu que estava judiando, assassinei um egípcio que estava judiando de um hebreu. E ele sumiu, cruzou o deserto, andou muito no deserto, e chegando num lugar muito longe do Egito, tinha uma moça trabalhando, cuidando de ovelha. E ele chegou, conversou com a moça lá no deserto, e ela convidou ele para ir para casa. E ele foi. Chegando lá, o pai da moça gostou dele, chamava Jetro, o nome do homem. Era um homem muito rico, um fazendeiro muito rico. E ele ficou ali trabalhando com Jetro, casou com essa moça, essa filha dele, e ficou ali numa vida estabilizada de novo. Ele ficou. A Bíblia diz que o tempo foi passando na vida de Moisés. O tempo foi passando e ele foi tocando a vida dele. Lá na frente, e um dia ele chegou com as ovelhas assim. Ele olhou em cima da montanha. Em cima da montanha havia um capim chamado sarça. Como é que esse capim é? É um capim que ele fica desse tamanho, ele seca e ele não cai, ele fica de pé ali. Ele viu um fogo que entrou no capim e foi para frente assim, queimava, descia e subia e não queimava o capim, o fogo. Ele achou engraçado aquilo. Ele falou: como um fogo passa num capim seco e não queima? A Bíblia diz que ele disse: vou correr para lá para ver essa maravilha de Deus. Chegou lá olhando para o fogo, aí uma voz chamou ele e falou: Moisés. Ele falou: eis-me aqui. Você imagina o fogo conversar com você? Você chegar a olhar para o fogo conversar com você, sair uma voz no meio do fogo. Aí a Bíblia nos diz assim que quando chamou ele falou: eis-me aqui. Aí ele falou assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu ouvi o sofrimento do meu povo no Egito e vou te usar para tirar eles de lá. Aí Deus falou com ele tudo o que ele ia fazer. Agora ele vai retornar ao Egito. Ele cruzou o deserto uma vez, agora está cruzando a segunda vez. Porque quando ele for pregar o povo lá, Deus já treinou ele no deserto. Ele já sabia tudo como vencer as dificuldades. Hoje, se eu quero ser um pregador, eu tenho que saber como vencer as dificuldades. Para mim, te ensinar. Eu tenho que saber o caminho que tem que passar. Eu tenho que saber o tamanho da dor de uma pessoa, para mim saber o que aquela pessoa estava sentindo. Jesus não passou por isso? Jesus não sabia tudo, como lidar com tudo? Agora vai ele de volta para o Egito novamente, agora cumpriu uma missão de Deus. A vida dele mudou várias vezes, do nascimento dele até o final de vida dele. Do nascimento até o final de vida dele, ele passou por muita coisa, por muita experiência na vida dele. Por isso que eu falo para as pessoas nessa noite: nunca desanima. Talvez você ache minha vida parou aqui.
quando alguém fala assim, porque não conhece o amanhã, não sabe dos propósitos de Deus na tua vida. Porque Deus, Ele pega uma pessoa do pó, uma pessoa que ninguém mais tem esperança naquela pessoa. A pessoa olha para aquela pessoa e diz assim: isso não dá mais futuro. Deus levanta e coloca no lugar mais alto dessa terra. Porque a missão de Deus é o quê? Ajudar as pessoas que precisam. O que você precisa acreditar? Que Deus tem um propósito na tua vida, e que você tem que dar atenção a Deus no propósito que Ele tem na tua vida. Porque o próprio Jesus disse assim: o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Então nossa vida espiritual tem que ser valorizada. Não que nós temos que parar tudo que nós fazemos nessa terra só para dar atenção à vida espiritual, não. Nós temos que fazer tudo o que tem que fazer nessa terra, na nossa vida natural, e nós temos também que dar atenção à nossa vida espiritual. Porque se no espiritual alguém está mal, em toda a área da vida aquela pessoa vai ficar mal. Se a tua vida espiritual está bem, as bênçãos vão acontecer, e ainda você prepara uma vida para viver na eternidade. Nunca acha que você não vai alcançar. Nunca acha que você é fraco. Acredita no Deus que fez os céus e a terra. Para você ver, do nascimento dele até os 40 anos, conheceu todas as ciências do Egito, todas as leis do Egito. Dos 40 anos aos 80 anos, cruzou o deserto, casou com a filha de Jetro, voltou para o Egito. Tem pessoas que falam assim: mas por que Deus falou isso? Por que Deus quer isso de mim? Por que Deus está me pedindo isso? Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: a voz de Deus você só escuta e cumpre, e não questiona ela. A voz de Deus você escuta ela e cumpre tudo o que ela falou. Se nós entrar na história do rei Salomão aqui, você vai aprender tantas coisas. O começo da vida de Salomão, como que ele começou, até o ponto que ele chegou. Salomão, para ele crescer na sua vida, ele ouviu uma voz, e foi a voz de Deus. Depois que Salomão ouviu a voz de Deus, a vida dele não era a mesma coisa. Moisés, depois que ouviu a voz de Deus, Deus disse para ele assim: ó, eu ouvi a aflição do meu povo e vou te usar para você ir lá tirar do Egito. Quando Davi ouviu a voz de Deus pela primeira vez, a vida dele mudou. E esses homens, eles não eram homem perfeito, era como eu e você, mas esses homens tinham algo. Eles eram sensíveis à voz de Deus. Eles ouviam uma vez a voz de Deus, e a primeira vez que eles ouviam a voz de Deus, eles colocavam em prática a voz de Deus. Bispo, Moisés teve obstáculo? Teve. O primeiro obstáculo que ele teve, Satanás tirou o direito dele viver. Primeiro passo que aconteceu, Satanás tirou dele o direito dele viver. Segundo, ele ficou 3 meses escondido num lugar, dentro de um forro de uma casa. Imagina uma criança dentro de um forro a noite inteira, o dia inteiro dentro de um forro de uma casa, um lugar quente. Durante o dia era muito quente, quase 50 graus. Na noite caía gelo, a temperatura caía de uma hora para outra ao escurecer. Mas Deus estava ali, e Deus tinha um propósito na vida dele. Talvez vocês falaram assim: bispo, mas tentaram matar, tentaram acabar com meus sonhos, tentaram acabar com tudo, tentaram atrapalhar minha vida, falaram que eu não ia dar nenhum futuro, falaram para mim que eu não ia fazer nada. Alguém disse isso para mim um dia. Alguém disse para mim um dia: você nunca vai pregar. Alguém disse para mim um dia: você nasceu para sofrer. Imagina um profeta desse. Se é um profeta do cão, um profeta desse que fala isso. Se é um profeta que não tem futuro na vida, que profetiza isso, eu quero dizer para você nessa noite, começando daqui até lá na porta, Deus tem propósito na vida de vocês. Acredita no propósito de Deus na vida de vocês. Talvez alguém disse: bispo, mas eu tenho 60, 50 anos. Não importa. Ele começou desde a infância dele o propósito. Aos 80 anos ele começou a colocar uma missão em prática, até os 120 anos no ministério de Moisés. 40 anos. 40 anos. Primeiro Deus treinou ele. Primeiro Deus mostrou para ele como que deve ser.
por onde que ele tinha que passar. Você imagina você cruzar o deserto uma vez, você cruzar a segunda vez, para depois você cumprir a sua missão. Ele conhecia bem o caminho, ele sabia por onde ir, apesar que tinha que ouvir a voz de Deus por onde ia caminhar, mas ele ouviu. O sofrimento de Moisés não foi fácil, não foi fácil. Você imagina você conviver com a tua mãe, mas você não tem o direito de saber quem foi tua mãe. Imagina, como é que você fica na vida? Você não tinha o direito, como outras crianças que nascem, quando nasce um filho, a primeira coisa que você faz é mostrar, é tirar foto. Não podia, mas ele não carregou isso com ele. Sabia disso? Moisés não carregou isso com ele, não. Ele era um homem treinado para vencer os obstáculos da vida, para superar. Ele era um homem que Deus permitiu que ele passasse tudo isso, porque o que ele tinha que fazer para Deus, ele ia ter obstáculo maior do que a vida dele, do que ele tinha passado a sua infância até ali. Então quando alguém chegava e falava com Moisés: nós não vamos alcançar a terra prometida, é muito difícil vencer esse deserto, ele parava e pensava na vida dele. Não, eu não tive o direito de viver, e hoje eu estou aqui. Você vai conseguir chegar onde você quer, você vai conseguir chegar aonde é o propósito de Deus na tua vida. Nunca volta para trás, nunca reclamar não vai resolver problema. Nunca deixa que a tua fé fica para baixo. Tem pessoas que carregam trauma, carregam muitas vezes dentro do coração coisas assim, pessoas que muitas vezes tem tudo para ir para frente, mas essa pessoa parou naquele obstáculo e não consegue dar mais um passo. Quem traz alegria para uma pessoa é Deus. Quem dá saúde para uma pessoa é Deus. Quem faz tudo para uma pessoa ser feliz é Deus. Porque se Deus não fazer isso para você, homem nenhum nessa terra, ser humano nenhum nessa terra pode fazer isso para você. Agora para e pensa. Todas as crianças que nasceram no Egito, homem, foram mortas. Quantas mães viu o seu filho sendo morto na hora que nasceu? A mãe não podia fazer nada, porque a mãe não tinha força para nada. A mãe, na hora que deu a luz, estava ali fraca, debilitada. Além de ter a alegria de ter nascido um filho, mas ia também a desgraça acontecer na hora. Mas o povo de Deus sempre foi valente para lutar. O povo de Deus sempre foi guerreiro. E todo mundo que Deus tem propósito nessa terra, Deus, Ele permite muitas vezes que passa muita coisa. Porque nessa terra, quando nós determinamos a servir a Deus, nós não estamos lutando contra o sangue nem contra a carne. Nós estamos lutando contra os principados, potestades. Nós estamos lutando contra o demônio. Você sabe que o demônio, ele não tem amor em ninguém. E o diabo, se ele atentar, mas não vem, ele entra dentro de uma pessoa que está perto de você, que você gosta, para se levantar contra a tua vida, para que você não tenha como agir. Mas Moisés era um homem de oração, um homem que sabia o propósito que Deus tinha na vida dele. E cada um de nós aqui, Deus tem um propósito. Deus tem propósito. Se Deus tem, você acredita, levanta sua mão. Levanta sua mão e receba essa mesma unção que ele recebeu. Tem a mesma esperança que ele teve. Tem a mesma sabedoria que ele teve de vencer, de lutar, de alcançar e de cumprir todos os propósitos na vida dele. Pode baixar sua mão. Lembra da história de Jó, que eu já preguei várias vezes aqui? A força que ele venceu. Você acha que tudo caiu na mão de Salomão de mão beijada? Quem sabe a história do rei Salomão aqui? Deixa eu te falar uma coisa. Foi assim. O reino de Israel era muito forte. E a Bíblia nos diz que Absalão, irmão de Salomão, filho de Davi, deu um golpe no país. Roubou o pai, roubou as armas do pai, roubou tudo que o pai tinha. E Davi estava velho já, não conseguia quase se enxergar. E Davi partiu para a eternidade e deixou o reinado de Israel para Salomão. Presta bem atenção. Ele não tinha experiência.
bispo foi o homem mais inteligente, mas depois, daí para frente, ele não tinha sabedoria que a Bíblia conta ali na frente. O que aconteceu? Ele assumiu o reinado hoje. Todo o país tinha o quê? 120 mil bois só. Ele mandou pegar os 120 mil bois do povo e falou para o povo assim: ó, vamos fazer isso porque Deus vai nos dar o dobro depois. Você imagina? Cada um tinha uma vaca, eu vou dar a única vaca que eu tenho, de todo o povo de Israel. Levou em cima de uma montanha e mandou matar todos os 120 mil boi ali em cima. Embaixo ficou todo judeu ali embaixo, pai de família. E ali ficou o judeu com medo, falando: o que esse cara vai fazer? Já está difícil as coisas para nós, a situação já está difícil. E subiu lá em cima da montanha só o sacerdote. Todo sacerdote subiu lá em cima, matar o boi, tacar fogo e queimar, para a fumaça subir. E Deus recebeu o sacrifício lá em cima. E assim fizeram. E embaixo ficou todo o povo judeu. Ninguém falava nada, com medo, um frio no estômago, falando assim: vai ter que descer um anjo ou uma nuvem descer até aqui. Aí provou que Deus recebeu o sacrifício. Se não descer o anjo, se não descer a nuvem, Deus não recebeu o sacrifício. Nós demos nossos bois e perdemos tudo, e somos o pior povo da terra. Subiu lá em cima o sacerdote, Salomão ficou do lado, que mataram os bois, descia o sangue pela montanha, passava pelo meio dos pés do judeu, corria o sangue vermelho do boi, passava pelo meio da sandália deles, descia. Os olhos do judeu ficavam olhando em volta da montanha para ver se o anjo descia, para ver se a nuvem vinha. Do lado lá estava Salomão olhando o sacrifício, dando um frio no corpo, um gelo no corpo, dizendo assim: acabei com o povo de Israel. E olhava, não vinha o anjo, a nuvem não descia. De repente queimou todos os bois, os pais de família lá quietos, sem saber o que falar. E embaixo lá todo mundo quieto, todo mundo sem palavra. Voltou para casa, cabeça baixa. O rei Salomão, muito triste, cabeça baixa, voltou para casa. Não desceu o anjo e nem desceu uma nuvem lá para dizer que Deus recebeu o sacrifício deles. Todo mundo pensando, mas não falava. Perdemos tudo. Nosso país foi levado a um golpe. Davi morreu. Salomão assumiu o reinado, pediu para fazer esse sacrifício para Deus. Deus não recebeu. Agora estamos pobres, sem fé, sem nada, sem rumo na vida. Todo mundo, cada um para sua casa, de cabeça baixa, nenhuma palavra a Deus. Salomão, com aquele frio no estômago, foi para o palácio. Chegou no palácio, entrou no quarto, e a hora que ele foi orar, Deus estava dentro do quarto ali. E Deus disse para ele, olhando para ele, disse assim para ele assim: ó, nascido de mulher, nunca haverá homem mais rico e mais inteligente que você nessa terra. O que é crer? O que é você não ter medo? Pensa só que uma decisão que ele tomou, e Deus ainda disse para ele ainda: no seu reinado não vai derramar sangue nem guerra, a paz vai reinar neste lugar. E todo o sacrifício que você fez para mim, Israel será o maior povo dessa terra. Aí se tornou um homem mais rico, mais inteligente, e a Bíblia diz que tudo que ele sonhou, ele fez. Tudo que o povo sonhou, Deus deu naquela época por causa do sacrifício de Salomão. Então você não tem que ter medo. Pessoas que andam inseguro, pessoas que hoje têm fé, amanhã não tem, pessoas que muitas vezes nós falamos algo, as pessoas já ficam meio com medo de não vencer. Você vai vencer se você ouvir a voz de Deus. Deus falou ao coração dele para fazer isso. Deus falou ao coração dele para fazer isso. Ele foi lá e fez sem medo. Então você não tem que ter medo. Quando você acredita, quando você sabe, Deus tem um propósito na minha vida. Eu não nasci por acaso, eu não estou nesse mundo por acaso. E quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, pode pegar no dia do nascimento, o diabo pode vir tentar matar, que não vai matar. E no crescimento da sua vida, pode acontecer o que for, pode dar câncer, tuberculose, pode dar o que quiser, Deus vai curar, porque todos os propósitos de Deus vai ser realizados na nossa vida. Deus tem um propósito na vida de cada um. Se eu contar para você
o propósito de outras e outras pessoas. Você fala, bispo, mas houve muita gente e que Deus tinha um propósito na vida dele. Você precisa ouvir a voz de Deus. Uma coisa que Deus não quer é que Ele tem um propósito na tua vida e você deixa as pessoas guiar a tua vida. Não, você tem que deixar Deus guiar a tua vida. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu estou planejando para amanhã, eu sei o que eu estou lutando, qual que é o desejo de Deus na minha vida. Vai chegar lá, você vai ter essas vitórias na sua vida. E Deus, Ele vai fechar toda a porta para o inimigo não entrar na tua vida. Você viu a história de Daniel? Qual que era o propósito de Deus na vida de Daniel? Quem lembra? Levanta a mão. Qual que era o propósito de Deus? Ele era governador de 35 cidades. Saiu aquela lei, se orasse dentro de 30 dias, Deus seria preso, porque seria jogado na cova dos leões, porque ele sabia que Daniel não ia ficar sem orar. Então usaram alguma coisa para atingir o Daniel. E o que eles fizeram ali? Uma lei para não orar 30 dias. Quando Daniel, ele soube da lei, que quem orasse dentro de 30 dias seria jogado dentro da cova dos leões, o que Daniel fez? Ele não teve medo. A Bíblia diz que ele chegou na casa dele e abriu a janela da casa, as portas, e joelhou no quarto e começou a orar. Os homens que tinham inveja de Daniel veio na janela e ficou olhando Daniel orar e correu e contou para o rei. Falou: Daniel está orando, você tem tanta admiração por ele, ele está te traindo. Aí o rei enrolou todo mundo para não jogar Daniel na cova dos leões, porque o rei gostava de Daniel, mas teve que jogar. O que aconteceu com Daniel? Foi jogado na cova dos leões, colocou pedra na boca da cova dos leões e ficou ali a noite inteira. O rei entristeceu. O rei não deixou que nenhuma banda tocasse música para ele dormir, nem alguém contasse história para o rei dormir. Ele ficou muito triste. E quando foi no outro dia cedo, o rei levantou mais cedo que todo mundo, chegou na cova dos leões e chamou Daniel. Daniel. E Daniel respondeu: estou aqui, rei. O rei falou: mas o leão, ele não fez nada com você? Ele falou assim: não, rei, eu sou inocente diante do meu Deus e diante de você. Nem traí meu Deus, nem traí você. Aí o rei mandou tirar as pedras da cova dos leões, tirou Daniel e jogou aqueles homens que acusou Daniel dentro da cova dos leões. Deus, para te ajudar, Ele fecha a boca de leão. Deus, para te ajudar, Ele fecha a boca de Satanás. Sabia disso? Não importa a calúnia que estão levantando contra você, não importa a calúnia, Deus fecha a boca do leão. Deus fez o punhal, a arma cair da mão da parteira para não matar o Moisés. O pai de Moisés não podia fazer nada por Moisés, a mãe de Moisés não podia fazer nada por Moisés, mas o Deus do céu podia fazer por Moisés, e o Deus do céu pode fazer pela tua vida. O Deus do céu pode entrar em qualquer situação e dizer: aqui eu mando, e o inimigo tem que se acalmar, o inimigo tem que se prostrar, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, mas vai ter que se dobrar à frente, porque a obra quem faz é o Espírito Santo, porque a mudança quem faz é o Espírito Santo, a graça quem traz é o Espírito Santo. Quem crê nessa palavra, levanta sua mão e diz: Ele vai fechar a boca do leão. O Senhor nessa noite está fechando a boca do leão para te ajudar. O Deus acusador será, e o Deus de Israel é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele está contigo para te ajudar. Levanta bem alta a sua mão. Feche os seus olhos agora. Feche seus olhos. E diz assim: Deus, está fraco ainda. Deus vai fechar a boca do leão para me ajudar. Os caluniadores vão ficar envergonhados. Os invejosos vão ficar envergonhados. Todo aquele que não reconhece o propósito de Deus na minha vida vão ficar envergonhados, porque Deus vai inverter a situação, porque Deus vai me dar o melhor. Deus estava só esperando a hora certa para me dar o melhor. Agora é minha hora
É meu tempo de cantar. É meu tempo de alegria. É meu tempo de vida nova. É tempo de eu recomeçar de novo. Eu sinto agora o sabor do triunfo, o orvalho da justiça. Deus está julgando a minha causa e está julgando a meu favor. Satanás, assiste a minha vitória. Deus ajudou Moisés, agora está me ajudando. Deus deu tudo para Moisés, Ele está dando para mim agora. Aqueles que achou que eu estava fracassado, enganou, porque Deus me ama, Ele me ajuda, Ele é meu socorro, Ele é meu Pai, Ele é meu ajudador, Ele é a força que eu preciso, Ele é o Deus de conquista, Ele é o Deus de renovo. E agora eu digo: tristeza sai, miséria vai embora, porta fechada se abre. Eu repreendo todo mal na família, no meu trabalho. Vou crescer, vou ser realizado, vou ser feliz, porque meu Deus quer. E operando Ele, quem impedirá? É um desafio. Quem vai impedir as minhas bênçãos, as minhas vitórias? Porque chegou o tempo de cantar. O tempo de chorar passou. O tempo de tristeza passou. O tempo da angústia passou. É o tempo de coisas novas. É o tempo de coisas novas. E eu tomo posse da minha vida, das minhas vitórias e da unção que meu Deus tem para mim. Se você crê, continua com a mão levantada bem alto. E dá um glória aí do teu jeito, mais alto que você pode. Eu acho que tem que ser mais alto. Passou do teto agora, ele recebeu lá em cima. Aplauda ele com toda a alegria da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Nosso Deus, quando quer abençoar, não há nada que possa impedir. Como estende a sua mão poderosa, ela só volta se você desistir. Se do nada Deus criou o universo, toda essa maravilha que se vê, o Deus que tem poder para tudo isso, muito mais, pode fazer por você. Deus está mudando tudo para você agora. Ele pode abrir uma porta onde não tem porta. Deus já restituiu o que você perdeu. Creia, um milagre já aconteceu. Tome posse da sua vitória. Foi Deus quem decidiu e está decidido. Acabou de vez o tempo sofrido. Comece agora uma nova história. Tenha fé, você já conseguiu. Seus sonhos Deus já realizou. O seu rumo Deus mudou completamente. Tudo vai ser diferente. Assim diz o Senhor. Tua casa está sendo abençoada. Você não foi chamado pra perder. Deus abriu as portas que estavam fechadas.
Deus está mudando tudo pra você agora. Ele pode abrir uma porta onde não tem porta. Deus já restituiu o que você perdeu. Creia, o milagre já aconteceu. Tome posse da tua vitória. Foi Deus quem decidiu e está decidido. Acabou de vez o tempo sofrido. Comece agora uma nova história. Deus está mudando tudo pra você agora. Ele pode abrir uma porta onde não tem porta. Deus já restituiu o que você perdeu. Creia, o milagre já aconteceu. Tome posse da sua vitória. Foi Deus quem decidiu e está decidido. Acabou de vez o tempo sofrido. Comece agora uma nova história. Comece agora uma nova história. Comece agora uma nova história. Agradeço a oportunidade e as palmas para você.